Você já parou para pensar quantas vezes o Espírito Santo tem te protegido, mesmo quando você nem percebeu? Aqueles momentos em que uma porta se fechou sem explicação, uma sensação estranha te afastou de uma pessoa ou um imprevisto mudou completamente o seu caminho. E se eu te dissesse que tudo isso não é acaso, que existe uma presença invisível agindo nos bastidores da sua vida, te livrando de perigos e preparando você para algo maior? Neste vídeo, vamos revelar 12 sinais poderosos que mostram como o Espírito Santo está sempre cuidando de você, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Prepare-se para enxergar sua história com outros olhos, entender que a proteção divina pode estar escondida até nas maiores frustrações e descobrir um amor tão profundo que nunca falha. Antes de começarmos, já deixa o seu like para fortalecer este canal e se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua vida espiritual. Vamos juntos desvendar esses sinais e caminhar em paz, com a certeza de que você nunca está sozinho. A presença invisível do Espírito Santo na sua vida. Você já parou para pensar quantas vezes escapou de situações perigosas sem nem perceber? É como se uma mão invisível estivesse segurando você, afastando do pior sem fazer barulho, sem que você desse conta. Essa é a ação do Espírito Santo, que age de forma silenciosa e misteriosa, guiando cada passo, protegendo cada decisão, mesmo quando a gente acha que está sozinho. A Bíblia nos lembra em João 3:8 que o vento sopra onde quer. Ou seja, o Espírito Santo se move livremente, invisível, e sua ação não depende do que vemos ou entendemos. É justamente essa presença invisível que queremos explorar aqui. Às vezes, o Espírito Santo age de modo discreto, tão sutil que confundimos sua proteção com simples acaso ou sorte. Mas a verdade é que ele está sempre presente, trabalhando nos bastidores da nossa história, operando livramentos que podem passar despercebidos, quando aquela oportunidade perfeita simplesmente some ou aquela relação que parecia certa se dissolve. Não é sempre sinal de derrota. É o Espírito Santo agindo para preservar nosso futuro, mesmo quando não temos a mínima ideia. É um convite para que você comece a enxergar com outros olhos o invisível que te cerca. É fascinante como o Espírito Santo consegue ser tão presente e ao mesmo tempo tão discreto. Ele não precisa de holofotes nem aplausos para agir. Sua missão não é chamar atenção, mas proteger e preservar. E quando pensamos nisso, nos tornamos mais atentos ao que parece trivial, mas pode ser a mão divina agindo. Por exemplo, aquele atraso inesperado no trânsito que para você foi um inconveniente, pode ter sido o que evitou um acidente grave. Ou aquela sensação de desconforto com alguém que você tentou ignorar, foi o aviso do Espírito para você se afastar. São detalhes que só quem desenvolve sensibilidade espiritual percebe. Aprender a reconhecer essa presença invisível do Espírito Santo é fundamental para a caminhada de fé. Você pode começar hoje mesmo exercitando a atenção para o que acontece ao seu redor, percebendo quando portas se fecham e não ficam abertas, quando um plano é desfeito misteriosamente. É como treinar um músculo espiritual. Quanto mais você pratica, mais aguçada fica a sua percepção. Um bom caminho para isso é investir em leituras que alimentam o espírito, como os Salmos, que falam muito sobre proteção e cuidado divino, e livros que ensinam a ouvir a voz de Deus no cotidiano, como O Espírito Santo e Você, de Charles Stanley. E não pense que essa ação é só para momentos grandiosos. O Espírito Santo cuida também do pequeno, do banal, do cotidiano. Ele está presente em cada detalhe que a gente muitas vezes negligencia. Pode ser aquele pensamento que surge e te faz evitar uma decisão ruim,
ou a palavra certa que alguém fala no momento exato. Quanto mais você se abre para essa percepção, mais sua vida ganha um novo significado, cheio de confiança e esperança. Afinal, saber que há um cuidado divino constante é a maior segurança que alguém pode ter. Por isso, estar aberto para essa presença é mais do que simplesmente acreditar. É aprender a confiar e a viver em comunhão com o Espírito que habita em nós. Isso transforma a nossa maneira de encarar dificuldades, perdas e rejeições. Passamos a entender que nada acontece por acaso e que até o silêncio de Deus é cheio de significado e cuidado. É como diz o salmista no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a certeza que o Espírito Santo traz para quem sabe ouvir. E ao entender isso, já podemos começar a perceber que os sinais de proteção do Espírito não são sempre claros, mas se manifestam de maneiras que precisam ser interpretadas com sensibilidade espiritual. É a preparação para perceber que o que parece perda pode ser livramento, que o que parece fracasso pode ser proteção, e que o que parece silêncio é a mais profunda forma de cuidado. Assim, seguimos juntos para entender melhor cada um desses sinais, porque o que vamos desvendar a seguir pode mudar a forma como você vive sua fé e sua história. Sinal 1. Portas que se fecham. Proteção em meio à rejeição. Quando uma porta se fecha, é natural sentir um misto de frustração e dor, como se o mundo conspirasse contra os nossos sonhos. No entanto, essa reação humana muitas vezes nos impede de enxergar a verdadeira dimensão do que está acontecendo. O Espírito Santo atuando para proteger nossa caminhada. Nem toda rejeição ou fracasso é sinal de derrota. Pelo contrário, portas que se fecham podem ser livramentos que Deus permite para nos preservar de caminhos que, embora pareçam promissores, escondem armadilhas. É um convite para mudar o olhar e entender que proteção nem sempre é sinônimo de conforto imediato. José, no Egito, é um dos exemplos mais claros dessa dinâmica. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustiçado na prisão, ele poderia ter desistido de tudo. Mas as portas que se fecharam para ele foram, na verdade, portas que o direcionaram para um propósito maior, que ele ainda não compreendia. Sua fidelidade e paciência permitiram que ele se tornasse governador, salvando não apenas sua família, mas toda uma nação da fome. A lição é clara. Quando portas se fecham, Deus está redirecionando, preparando e protegendo. A dificuldade de entender o presente nos desafia a confiar no futuro. Essa confiança exige maturidade espiritual e entrega, porque o natural quer respostas rápidas e explicações claras. Porém, a sabedoria do Espírito Santo opera além da nossa compreensão imediata. Muitas vezes, aquilo que parece um fechamento definitivo é apenas um ajuste no plano divino. Se a pessoa que você tanto esperava não chegou, se a oportunidade tão sonhada desapareceu, talvez tenha sido para proteger seu coração, seu destino e sua missão. É fundamental cultivar a fé nesses momentos, buscando na oração e na palavra conforto e discernimento. Na prática, quando enfrentar uma porta fechada, não reaja com desespero ou autocomiseração. Dedique um tempo para refletir, pedir direção e abrir espaço para o Espírito Santo agir em seu coração. Práticas simples, como meditar em passagens que falam de esperança, por exemplo, Jeremias 29:11, onde Deus declara ter planos de paz e futuro para nós, ajudam a realinhar nossa mente e emoções. Também vale se conectar com pessoas maduras na fé, que possam compartilhar experiências e orar com você, fortalecendo a convicção de que há um propósito maior em ação.
É importante lembrar que proteção divina não significa ausência de dor, mas sim cuidado em meio às provações. Aqueles momentos de rejeição e portas fechadas desafiam, crescem e testam nossa fé. Mas são também oportunidades para fortalecer nossa intimidade com Deus, desenvolver resiliência e aprender a ouvir mais atentamente a voz do Espírito. O silêncio aparente de Deus muitas vezes esconde uma obra profunda de proteção e preparo para o que virá. Quem entende isso se torna sábio e firme. Esse entendimento também nos ajuda a abandonar o medo da rejeição social ou profissional, sabendo que o valor maior está em estar alinhado com a vontade divina. Em vez de correr atrás de portas que se fecharam, aprendemos a buscar novas portas abertas pelo próprio Deus. Dessa forma, crescemos na segurança de que nada escapa ao cuidado do Espírito Santo. É uma caminhada de confiança, entrega e espera, ativa, sabendo que Deus é fiel para abrir portas que ninguém pode fechar. E assim, ao aprendermos a reconhecer que portas fechadas são sinais de proteção e cuidado, começamos a perceber outras formas sutis e poderosas que o Espírito Santo usa para nos guardar, inclusive aquelas sensações internas que não podemos ignorar. Sinal 2. O desconforto espiritual. O Espírito Santo, como alerta interno, já sentiu aquela inquietação dentro de si, como se algo estivesse errado, mesmo que tudo ao redor parecesse normal. Esse é o Espírito Santo atuando como um alerta interno, uma voz silenciosa que desperta o nosso espírito para situações e pessoas que podem nos fazer mal. Esse desconforto espiritual não é fruto da ansiedade ou medo irracional, mas uma percepção sutil que vai além do entendimento lógico. Como diz 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Aprender a escutar essa voz é fundamental para a nossa proteção. Esse tipo de discernimento se manifesta frequentemente em lugares, conversas ou relacionamentos onde algo não encaixa. Você pode estar em uma reunião, em uma conversa amistosa, e mesmo sem motivo aparente, seu coração dispara. Sua mente não encontra explicação e um mal-estar toma conta. Não é exagero nem paranoia. É o Espírito Santo alertando para que você se afaste antes que danos maiores aconteçam. Ignorar esse sinal pode levar a feridas emocionais profundas ou até a decisões que desalinham você do propósito divino. Para desenvolver essa sensibilidade espiritual, é importante cultivar uma vida de oração e meditação na palavra, pois quanto mais próximos estamos do Espírito, mais conseguimos identificar esses sinais sutis. Buscar ambientes que elevem sua espiritualidade e se afastar de influências tóxicas também ajuda a aguçar esse discernimento. É como um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais você pratica ouvir o Espírito, mais natural será reconhecer quando ele está falando, mesmo no silêncio. Além disso, a Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que foram protegidas dessa forma por alertas internos. Daniel, por exemplo, mesmo em meio à corte real, teve discernimento para perceber ameaças e agir com sabedoria. Aprender com essas histórias bíblicas fortalece nossa fé e nos encoraja a confiar nessas sensações, mesmo que o mundo tente nos convencer do contrário. O Espírito Santo não quer nos deixar confortáveis socialmente, ele quer nos preservar espiritualmente. Na prática, quando sentir esse desconforto, não se apresse em ignorá-lo ou racionalizá-lo demais. Reserve um tempo para orar e pedir clareza ao Espírito. Observe se esse mal-estar se repete ou se aumenta quando você está perto de determinada pessoa ou situação. Muitas vezes, uma simples pausa ou recuo pode evitar problemas maiores. É como se o Espírito dissesse: aqui não, ainda não, ou cuidado com isso.
Essa obediência é um investimento na sua segurança emocional e espiritual. Por fim, respeitar. Esse desconforto é um passo importante para a maturidade na fé. Não é fácil deixar de lado o que parece promissor ou amigável, mas o cuidado divino é muito maior do que a lógica humana. Desenvolver essa escuta fina fortalece a sua conexão com Deus e evita sofrimentos que poderiam ser evitados. Aos poucos, você vai perceber que esses alertas internos são um presente, um escudo invisível que protege sua alma. Assim, ao aprender a reconhecer e respeitar esse sinal, fica claro que a proteção do Espírito Santo está presente mesmo quando nada parece acontecer de extraordinário. Isso nos prepara para entender como ele age também, desviando nossos caminhos por meio de imprevistos que parecem coincidência, mas são pura direção divina. Sinal 3. Desvios inexplicáveis. O redirecionamento do Espírito na caminhada da vida. Muitas vezes fazemos planos detalhados, traçamos rotas e expectativas com cuidado, acreditando que estamos no controle de tudo. Mas, de repente, algo inesperado acontece. Atrasos, imprevistos, mudanças que parecem bagunçar a rota que tínhamos certeza ser a correta. Esse tipo de desvio, embora frustrante, pode ser a forma como o Espírito Santo nos redireciona, protegendo-nos de perigos invisíveis e preparando-nos para um caminho melhor. Entender isso é um passo importante para cultivar a confiança divina em meio às incertezas. As viagens missionárias de Paulo exemplificam muito bem essa dinâmica. No livro de Atos, vemos como ele e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar em certas regiões, sendo redirecionados para outras cidades onde sua missão teria maior impacto e proteção. É a ação soberana do Espírito que interfere nos planos humanos para alinhar tudo com o propósito maior de Deus. Essa história ensina que mudanças de rota não são falhas, mas parte do cuidado divino. Aceitar esses desvios exige paciência e fé, porque no momento em que acontecem, parece apenas caos e perda. É normal sentir-se frustrado quando um compromisso é cancelado ou quando um plano cuidadosamente elaborado é interrompido. Porém, quando olhamos para trás com sensibilidade espiritual, percebemos que essas alterações nos livraram de situações que poderiam causar sofrimento ou desvio do caminho verdadeiro. Aprender a agradecer por esses ajustes é um exercício que fortalece nossa intimidade com Deus. No cotidiano, podemos aplicar esse ensinamento ao não resistir às mudanças que surgem inesperadamente. Se aquele projeto que parecia certo não vai adiante, em vez de reclamar ou se desesperar, é hora de buscar discernimento e perguntar ao Espírito Santo o que ele quer nos mostrar com esse desvio. Práticas simples, como reservar momentos de silêncio para ouvir a Deus e anotar insights que surgem, podem ajudar a clarear o entendimento e trazer paz em meio à confusão. Além disso, estar aberto para novas direções pode abrir portas que antes não imaginávamos existir. Às vezes, o Espírito nos conduz por caminhos diferentes para nos levar a lugares e pessoas que vão transformar nossa vida para melhor. Isso exige uma postura flexível, desapego e confiança. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram que mudar seus planos para seguir a direção divina e foram abençoadas por isso, como Abraão e Moisés. É importante lembrar que o Espírito Santo não atua para frustrar nossos sonhos, mas para nos alinhar ao sonho perfeito de Deus. Por isso, cada desvio, por mais desconcertante que pareça, é uma oportunidade de crescimento, aprendizado e proteção. Quando aprendemos a ver esses desvios como parte do cuidado divino, nossa jornada ganha sentido, mesmo nas horas de incerteza. Assim,
Ao compreender essa atuação do Espírito, começamos a perceber que ele não apenas protege, mas conduz com sabedoria e amor, ajustando nossa rota para que alcancemos o melhor que Deus tem para nós. E essa percepção nos prepara para entender um dos sinais mais desafiadores, o silêncio divino no tempo da espera. Sinal 4. O silêncio divino. Proteção no tempo da espera é difícil aceitar quando Deus parece estar em silêncio, não respondendo às nossas orações, nem abrindo portas tão esperadas. Esse silêncio pode parecer uma ausência, uma falta de cuidado, mas na verdade é uma das formas mais profundas de proteção que o Espírito Santo oferece. Como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, a pausa que Deus impõe não é sinal de abandono, mas um convite à paciência e à confiança no seu tempo perfeito. No mundo acelerado em que vivemos, esperar parece algo quase impossível. Queremos respostas imediatas, soluções, rápidas, sinais claros. Porém, a sabedoria divina muitas vezes exige que permaneçamos em silêncio, para que não tomemos decisões precipitadas ou nos afastemos do caminho que Ele traçou para nós. O Espírito Santo usa esse silêncio para segurar nossa mão, mesmo quando a alma clama por uma direção urgente. Essa espera ativa, embora silenciosa, é repleta de movimento espiritual. É tempo de ajuste, cura e preparação interior. Quando nos sentimos paralisados, é o Espírito trabalhando para limpar o terreno do nosso coração, nos livrando de conexões ruins, fortalecendo nossa fé e paciência. É nessa quietude que Deus molda nosso caráter e nos prepara para o que está por vir. No dia a dia, podemos transformar esse silêncio em oportunidade, buscando nos aprofundar em práticas que alimentam a alma, como a meditação nas Escrituras, especialmente nas promessas de Deus, e a oração constante, mesmo que sem palavras. Um exemplo prático é usar Salmos, como o 27, que fala sobre esperar no Senhor com coragem, ou Filipenses 4, 6, 7, que orienta a levar tudo em oração e encontrar paz que excede todo o entendimento. O silêncio divino também nos convida a fortalecer nossa comunhão com o Espírito Santo, abrindo espaço para que ele fale não com vozes altas, mas com aquela voz mansa e delicada que muitas vezes só o coração atento pode ouvir. É a voz que acalma o medo e restaura a esperança, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Compreender esse tempo de espera como proteção nos ajuda a resistir à tentação de agir por impulso, buscando atalhos que podem nos afastar do propósito divino. A paciência e a confiança no agir do Espírito Santo nos protegem contra decisões que poderiam trazer dor e afastamento. Afinal, agir no tempo certo é construir nossa vida sobre a rocha firme da vontade de Deus. E quando finalmente a resposta chegar, não será apenas uma solução temporária, mas o início de uma etapa edificada na sabedoria, na paz e na proteção do Espírito Santo. Essa é a preparação que o silêncio divino oferece, um convite para ouvir mais atentamente e confiar, mesmo quando tudo parece parado, porque na verdade tudo está sendo cuidado. Sinal 5. A paz que excede o entendimento. Escudo em meio à tempestade. Vida frequentemente nos joga em meio a tempestades, problemas financeiros, relacionamentos turbulentos, incertezas que parecem não ter fim. Nesses momentos, a paz do Espírito Santo se revela como um escudo invisível que mantém o coração e a mente firmes, mesmo quando o mundo ao redor desmorona. Essa paz não é fruto de esforço humano, nem de uma calmaria passageira. É a paz que Paulo descreve em Filipenses 4:7, aquela que excede todo o entendimento e guarda a nossa mente em Cristo Jesus.
É comum confundir paz com ausência de problemas, mas quem conhece a atuação do Espírito sabe que ela vai muito além disso. É a serenidade que permanece mesmo quando as lágrimas insistem em cair e a ansiedade tenta tomar conta. Essa paz é um dom, um presente que vem do alto, capaz de sustentar a alma e renovar as forças para seguir adiante, apesar das adversidades. Ela se manifesta silenciosamente, mas com poder transformador. Muitas pessoas já testemunharam momentos em que, no meio do caos, sentiram uma calma inexplicável, uma certeza tranquila de que tudo ficaria bem. É o Espírito Santo agindo no interior, reorganizando pensamentos, afastando o medo e a dúvida. É aquela voz interna que diz, não temas, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Essa paz funciona como um escudo protetor, evitando que o desespero ou decisões precipitadas tomem conta. Na prática, cultivar essa paz envolve buscar diariamente a presença do Espírito por meio da oração, leitura da palavra e entrega sincera. Passagens como o Salmo 23 e Isaías 26:3, que fala sobre guardar em paz perfeita aquele cujo pensamento está firme em Deus, são excelentes para a meditação. Praticar o agradecimento mesmo em situações difíceis também ajuda a manter o coração aberto para essa paz sobrenatural. Além disso, essa paz fortalece a fé, permitindo que a pessoa continue firme mesmo sem ver resultados imediatos. Ela é um sinal claro de que o Espírito está presente, operando, protegendo e conduzindo. E o mais incrível é que essa paz não depende da ausência de problemas, mas da certeza da presença constante de Deus em meio a eles. Quando essa paz se manifesta, o medo perde força, a ansiedade dá lugar à esperança e a alma encontra descanso verdadeiro. É um convite para confiar mais, para soltar o controle e permitir que o Espírito Santo guie cada passo. Afinal, Ele é o Consolador prometido por Jesus, que vem para fortalecer e cuidar do nosso interior. E quando entendemos essa paz como sinal de proteção, começamos a perceber também outras formas de cuidado invisível do Espírito Santo, como a forma misteriosa com que ele alerta durante o sono, comunicando-se por sonhos e intuições. Sinal 6. Alertas. Durante o sono, sonhos e intuições. Noturnas dormir é o momento em que nossa mente e corpo descansam, mas o Espírito Santo não para. Ele usa o silêncio da noite para falar ao nosso espírito, trazendo alertas, convocações e orientações que muitas vezes passam despercebidas. Essas manifestações podem vir na forma de sonhos, sobressaltos ou aquela sensação inquietante que nos desperta no meio da madrugada. É uma comunicação delicada, mas poderosa, que revela o cuidado constante do Espírito, mesmo quando estamos desacordados. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus falou com seus servos durante o sono. José, marido de Maria, foi avisado, em sonhos, sobre a fuga para o Egito para proteger o menino Jesus. Mateus 2, 13 e 14. Daniel interpretava sonhos com sabedoria celestial, e profetas recebiam revelações noturnas que mudavam destinos. Essa tradição mostra que o sono é território fértil para a ação divina, onde o Espírito Santo prepara, protege e orienta, mesmo que não percebamos imediatamente. Na vida cotidiana, pode ser comum acordar com um nome em mente, uma palavra, ou a sensação urgente de orar por alguém ou por uma situação. Esses momentos são convocações do Espírito Santo, que nos chama a interceder ou a estar atentos a algo importante. Responder a esses sinais pode mudar o curso dos acontecimentos, prevenindo ataques espirituais e protegendo quem amamos. Para cultivar essa sensibilidade, é importante desenvolver uma vida de oração contínua,
onde o espírito encontra espaço para agir a qualquer hora. Um exercício simples é, ao acordar no meio da noite, pedir discernimento sobre o que Deus quer mostrar e se dispor a ouvir, mesmo no silêncio. Guardar um diário espiritual para anotar sonhos e impressões também ajuda a entender as mensagens e reconhecer padrões. É preciso destacar que esses alertas noturnos não são frutos do medo ou da ansiedade, mas convocações divinas. Muitas vezes, o mundo espiritual está em batalha mesmo enquanto descansamos. E o Espírito Santo nos desperta para que sejamos participantes ativos dessa guerra invisível. É um chamado para orar, interceder e proteger a si mesmo e aos outros, com amor e zelo. Além disso, reconhecer esses sinais é um passo para desenvolver um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, que deseja ser nosso guia constante, não apenas em momentos visíveis, mas também nas horas silenciosas. Essa proximidade fortalece nossa fé e aumenta nossa capacidade de discernir sua voz em meio a tantas distrações. Assim, ao entender que o Espírito Santo usa o sono para cuidar de nós, estamos prontos para perceber que ele também age, rompendo relacionamentos que nos fazem mal, mesmo quando não entendemos as razões na hora. Sinal 7. Pessoas que se afastam. Livramento em relações terminadas. Quando pessoas que antes eram parte constante da sua vida começam a se afastar, o vazio e a dúvida tomam conta. Essa ausência, sem muitas vezes uma explicação clara, pode parecer um abandono, uma rejeição dolorosa. No entanto, é preciso olhar além da superfície e entender que o Espírito Santo pode estar agindo para nos proteger, rompendo laços que, apesar da aparência de afeto, nos fariam mal. Essa é uma forma silenciosa e profunda de livramento que nos preserva para algo melhor. Nem toda companhia que chega até nós tem um propósito eterno. Algumas relações são como armadilhas disfarçadas, que aos poucos minam nossa paz e desviam nossa caminhada. O Espírito Santo, que sonda os corações, conhece as verdadeiras intenções escondidas por trás dos sorrisos e palavras suaves. Ele age com amor ao cortar essas conexões tóxicas antes que elas se tornem feridas mais profundas. Aceitar esse afastamento é um sinal de maturidade espiritual e confiança na providência divina. Essa separação pode ser difícil de entender, especialmente porque nos apegamos às pessoas pelo tempo compartilhado e pelas memórias construídas. Entretanto, perceber que o distanciamento traz alívio, paz interior e liberdade para crescer espiritualmente é fundamental. O Espírito Santo não afasta por crueldade, mas por cuidado, para que você não fique preso a ciclos emocionais que retardariam seu propósito e bênçãos. No dia a dia, quando enfrentar esse tipo de afastamento, é importante investir em práticas que fortaleçam sua fé e seu equilíbrio emocional, buscar apoio em grupos de oração, cultivar relacionamentos edificantes e dedicar-se à meditação na palavra, como Provérbios 4:23, que orienta a guardar o coração, ajudam a superar a dor e a reconhecer a mão de Deus agindo em sua vida. Esse processo exige tempo, paciência e entrega. Muitas vezes, as pessoas que o Espírito Santo afasta eram as que não suportariam ver seu crescimento ou não conseguiriam andar ao seu lado na nova etapa que Deus está preparando. Reconhecer que cada estação da vida tem seus companheiros é libertador. É um convite para não resistir ao que Deus está realizando, mas abraçar a transformação com fé e esperança. Lembrar que o afastamento abre espaço para novas presenças que edificam, somam e fortalecem sua jornada espiritual é reconfortante. Deus sempre coloca ao nosso lado pessoas que colaboram para o nosso crescimento, que oram por nós e nos puxam para mais perto dele.
É preciso ter olhos sensíveis para perceber essas mudanças e coragem para deixar ir o que não edifica. Assim, compreendendo que o Espírito Santo usa o afastamento como um ato de amor e proteção, começamos a enxergar que ele também intervém em situações cotidianas, mudando rotas e prevenindo acidentes de forma invisível, mesmo quando tudo parece apenas um atraso comum. Sinal 8. Livramentos em acidentes e trajetos do dia a dia. Na rotina acelerada do dia a dia, muitas vezes somos surpreendidos por pequenos atrasos, esquecimentos e mudanças de planos que parecem apenas inconvenientes. No entanto, essas situações aparentemente banais podem ser, na verdade, livramentos do Espírito Santo que nos protege de perigos invisíveis. Quantas vezes você já se irritou por perder um ônibus, esquecer um documento ou ser impedido de sair no horário planejado? Talvez, sem saber, tenha escapado de um acidente ou situação que poderia causar danos irreparáveis. O Espírito Santo cuida não apenas do nosso espírito, mas também do nosso corpo e da nossa jornada física. Ele age com precisão para alterar rotas, atrasar compromissos e modificar trajetos, garantindo que estejamos longe de armadilhas que o inimigo prepara. É um cuidado invisível que se manifesta através de detalhes que o olhar humano não percebe, mas que a sensibilidade espiritual reconhece como proteção divina. O Salmo 91 nos traz um poderoso lembrete sobre essa proteção. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa promessa se estende a todos os aspectos da nossa vida, incluindo esses pequenos acontecimentos que, quando analisados com fé, revelam o cuidado constante de Deus. Valorizar esses momentos é um exercício de gratidão e percepção que nos fortalece na fé. Na prática, sempre que algo inesperado frustrar seus planos, em vez de reclamar, tente olhar com olhos espirituais e pergunte-se: será que esse atraso foi um livramento? Desenvolver essa consciência ajuda a transformar a ansiedade em confiança, sabendo que há um propósito maior em cada detalhe. A oração de agradecimento, mesmo diante do que parecia negativo, é uma ferramenta poderosa para abrir o coração à proteção divina. Além disso, esse reconhecimento nos leva a uma postura mais tranquila diante dos imprevistos, aprendendo a aceitar que nem tudo está sob nosso controle. Isso gera paz interior, reduz o estresse e amplia nossa conexão com o Espírito Santo. A confiança de que Ele está cuidando até dos mínimos detalhes da nossa vida traz segurança e esperança renovadas. Lembrar que cada livramento é um milagre, silencioso e diário, transforma nossa maneira de encarar as situações. Cada vez que escapamos de uma tragédia, mesmo sem perceber, é um testemunho da fidelidade do Espírito Santo. Isso nos convida a uma vida de vigilância espiritual, onde o comum se torna sagrado e o invisível, reconhecido. Assim, ao perceber esses livramentos diários, já podemos começar a entender como o Espírito Santo fala conosco por meio de intuições fortes, aquelas sensações interiores que impedem decisões erradas e nos guiam para o bem. Sinal 9. Intuições fortes. A voz interior que impede decisões erradas. Muitas vezes, estamos prestes a tomar decisões importantes e mesmo quando tudo parece favorável e lógico, sentimos uma resistência interna difícil de explicar. Essa sensação forte e silenciosa é o Espírito Santo agindo, um sinal precioso que nos protege de caminhos que parecem seguros, mas escondem perigos ocultos. É aquela voz interior que diz, não vá, mesmo sem motivos concretos, e que, se respeitada, pode evitar sofrimentos profundos e erros irreversíveis. Na Bíblia vemos exemplos claros desse discernimento espiritual.
Davi, mesmo sendo ungido rei, teve que esperar o momento certo para agir e soube ouvir a voz de Deus que o impedia de avançar antes da hora. Éster, diante de uma decisão que poderia custar sua vida, também recebeu sinais internos que a guiaram para um caminho de sabedoria e proteção. Essas histórias mostram que confiar nessas intuições é um ato de fé e maturidade. Essa voz interior não é produto da imaginação ou do medo exagerado. Ela é uma convicção espiritual que desafia a razão humana, porque brota do mais profundo do nosso ser. É um alerta que não desaparece com argumentos lógicos ou conselhos racionais, pois é o Espírito Santo nos avisando com antecedência para que não avancemos em direção ao erro. Ignorar esse sinal pode trazer consequências dolorosas. Para aprender a ouvir e respeitar essa voz, é necessário cultivar a sensibilidade espiritual através da oração constante e da busca pela comunhão com Deus. Práticas como o jejum e a meditação em passagens bíblicas que falam de discernimento, como Provérbios 3, 5, 6, ajudam a fortalecer essa conexão. Também é importante estar atento aos sinais ao redor, pois o Espírito usa múltiplas formas para nos comunicar, e essa voz interior é uma das mais profundas. Na vida cotidiana, podemos reconhecer essa intuição ao sentir um peso no coração, ao aceitar uma proposta, ao se aproximar de alguém com más intenções ou ao fazer escolhas que, apesar de parecerem certas, causam um desconforto inexplicável. Respeitar esse sentimento é um passo de confiança, mesmo quando não entendemos plenamente os motivos. É o Espírito Santo zelando pela nossa alma. Muitas dores poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem obedecido ao primeiro sinal do Espírito. Ele não exige provas, mas sensibilidade para reconhecer sua voz. Quando damos atenção a essa intuição, passamos a caminhar não apenas pelo que vemos, mas pelo que discernimos espiritualmente, tornando nossa vida mais leve e protegida. E, assim, aprendendo a ouvir essa voz interna que nos previne, nos aproximamos do entendimento de que o Espírito Santo também fortalece aqueles dias em que a alma está fraca, quando orar parece difícil e tudo parece seco. Sinal 10. Fortalecimento espiritual em dias de fraqueza. Existem dias em que a alma parece pesar, o corpo está cansado, e até as orações mais simples parecem exigir um esforço enorme. Nessas horas, muitos se sentem distantes de Deus, sem forças para buscar sua presença. Porém, é justamente nesses momentos que o Espírito Santo manifesta uma das formas mais profundas de proteção. Ele sustenta, fortalece e ora por nós, mesmo quando não conseguimos falar ou levantar um joelho. É uma graça que transcende nossas limitações humanas. Paulo expressa essa realidade em 2 Coríntios 12, 9, quando diz: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa passagem nos lembra que o poder de Deus não depende da nossa força, mas da fidelidade dele em nos amparar nos momentos difíceis. O Espírito Santo é fiel mesmo quando nossa fé parece vacilar. Ele é o amparo invisível que evita que desmoronemos diante das tempestades emocionais e espirituais. Muitas vezes, sem perceber, já estivemos sendo fortalecidos pelo Espírito nos dias mais duros. Pode ter sido uma lembrança súbita de uma promessa, uma música que toca no momento exato, ou uma palavra que chega inesperadamente e renova a esperança. São detalhes que escapam à lógica humana, mas que revelam a ação constante do Espírito, cuidando do nosso coração quando tudo parece desabar. Na prática, nesses dias de fraqueza, é essencial entregar-se sem medo, reconhecer nossas limitações e confiar que o Espírito Santo é suficiente para nos sustentar. Não precisamos realizar grandes feitos ou rituais complexos. Basta uma entrega sincera e um coração aberto para que ele atue.
Uma dica valiosa é cultivar momentos de silêncio e meditação, permitindo que o Espírito fale ao nosso íntimo e nos renove. Também é importante entender que a ausência de fervor momentâneo não significa abandono. Deus não mede nosso valor pela quantidade de orações ou jejum, mas pelo nosso desejo de buscá-lo, mesmo em meio às dificuldades. Essa compaixão divina é um convite para que sejamos gentis conosco, sabendo que o Espírito caminha conosco, mesmo quando não conseguimos caminhar sozinhos. Aceitar essa realidade muda nossa perspectiva sobre os momentos de seca espiritual, transformando-os em oportunidades para experimentar a graça de Deus de maneira única e profunda. A fraqueza deixa de ser motivo de culpa para se tornar terreno fértil para o poder divino agir e renovar nossa força interior. Assim, enquanto somos fortalecidos no invisível, estamos mais preparados para perceber quando o Espírito nos alcança, através de palavras e pregações que chegam no momento certo para iluminar nosso caminho. Sinal 11. Palavras ou pregações que chegam no momento certo. Muitas vezes, quando estamos vivendo um conflito interno profundo, sentindo o coração pesado e a mente confusa, surge algo inesperado que toca a alma com precisão sobrenatural. Pode ser um vídeo, uma pregação, uma música ou até uma simples frase que aparece em um livro ou conversa casual. Essas palavras chegam exatamente no momento em que mais precisamos, trazendo consolo, direção e até uma transformação silenciosa. Esse é o Espírito Santo falando conosco, usando meios que jamais imaginaríamos. A beleza dessa manifestação é que ela não depende da nossa busca ativa ou preparação perfeita. Muitas vezes estamos cansados, distraídos ou até duvidando, e o Espírito encontra formas de nos alcançar. Ele pode usar pregações antigas, versículos esquecidos ou mensagens de pessoas que não sabem o que vivemos, mas que falam exatamente o que precisamos ouvir. É um testemunho da soberania e da sensibilidade divina para nos socorrer no momento certo. Essas palavras que chegam como respostas são como âncoras lançadas em meio ao mar agitado da nossa alma. Elas interrompem pensamentos destrutivos, bloqueiam decisões precipitadas e acendem uma chama de esperança. Imagine o poder de uma única frase que salva alguém do desespero ou uma pregação que impede o abandono da fé. O Espírito Santo é mestre em atingir o ponto exato da nossa necessidade, mesmo quando nem sequer buscamos ajuda naquele instante. Praticamente, para abrir-se a essas mensagens, é importante manter o coração receptivo e atento, sem preconceitos ou pressa. A rotina agitada pode nos fazer ignorar esses sinais sutis, mas desenvolver o hábito da leitura diária da Bíblia, ouvir músicas edificantes e assistir a pregações com atenção ajuda a fortalecer essa conexão. Além disso, guardar anotações dos trechos que mais impactam pode fazer com que essas palavras se tornem um suporte constante em momentos difíceis. Essa forma de proteção é um convite para confiar nos caminhos e instrumentos do Espírito Santo, reconhecendo que ele fala através das pessoas e recursos ao nosso redor. A palavra certa, no momento certo, não é coincidência, mas cuidado divino. Ela tem poder de restaurar, libertar e direcionar, mudando completamente o rumo da vida. Quando identificamos essas mensagens como obra do Espírito Santo, fortalecemos nossa fé e passamos a valorizar cada ensinamento, mesmo os que parecem pequenos. Guardar essas palavras no coração e revisitá-las quando as dúvidas surgem é um modo de criar uma fortaleza espiritual pessoal que nos protege das tempestades da vida. Assim, ao perceber essa forma sutil e eficaz de comunicação do Espírito, ficamos mais atentos para reconhecer também a exposição do mal,
aquela revelação que, por mais dolorosa, traz liberdade e cura para a nossa alma. Você chegou até aqui e talvez tenha se reconhecido em muitas dessas situações que até então pareciam sem sentido ou até mesmo castigos. Frustrações, portas que se fecharam, pessoas que se afastaram, momentos que deixaram seu coração inquieto e sua mente cheia de dúvidas. Mas agora, com olhos espirituais mais abertos, você começa a entender que o Espírito Santo nunca deixou de agir. Ele esteve ali, silencioso, nos bastidores da sua história, operando livramentos que você nem percebeu, sussurrando verdades que você ainda não escutava, guardando sua vida quando você pensava estar sozinho. Essa proteção divina nem sempre se manifesta de forma grandiosa ou visível. Muitas vezes ela vem disfarçada de rejeição, atraso, silêncio, até mesmo de dor. Mas é justamente nesse invisível, nessa mão que segura firme quando tudo parece escapar, que reside o amor mais profundo de Deus. Um amor que prefere frustrar para salvar, que cuida mais do que recompensa, que preserva mesmo sem aplausos. Agora, com essa nova percepção, você está mais sensível para discernir quando o Espírito está te protegendo, mesmo em meio às dificuldades. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Quantas vezes você já rejeitou um não de Deus, insistindo em um caminho que só trouxe desgaste? Quantas vezes não percebeu que o afastamento de certas pessoas foi, na verdade, uma bênção camuflada? Que tal começar hoje a confiar mais nesse cuidado silencioso, a agradecer pelos livramentos invisíveis e a olhar para a sua história com olhos do céu? Que tal você compartilhar esse conhecimento? Quantas pessoas ao seu redor vivem em dúvida, sem perceber a proteção divina que as cerca? Seu gesto pode ser o canal para que elas enxerguem essa verdade que transforma vidas. Agora, se você deseja continuar nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontrará mais conteúdos que vão te ajudar a entender os mistérios do Espírito Santo e a viver uma vida protegida, guiada e cheia de propósito.